O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. Coisas maiores que estas verás. E Jesus comentou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade, podem se assentar. Hoje, em toda a igreja, nós lançamos olhar para os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A liturgia de hoje, em clima de festa, por isso nós temos o Glória, ela apresenta para todos nós um motivo para a alegria. E talvez essa alegria possa ser significada a partir do significado, da compreensão do que significa o nome de cada um desses arcanjos. Miguel, que é aquele que nas Escrituras aparece como quem luta em favor do homem. Ele tem o significado do nome como quem? Como Deus. Gabriel, aquele que anuncia não só a Virgem Maria, mas aquele que aparece como um anunciador. Seu nome significa, na verdade, força de Deus. Rafael, que também na Escritura é apresentado como um anjo da cura, ele significa aquilo que a sua ação, que a ação do próprio Senhor comunica. Deus cura. Juntando esses três nomes, eu proporia, para entendermos a riqueza do que nós celebramos a partir da palavra de Deus, a seguinte sentença: quem como Deus tem a força para nos curar? Mas nos curar de quê? Seria somente uma cura referente a doenças? Alguns buscam a cura do câncer, outros buscam a cura de alguns problemas psíquicos. Talvez nos curar da maior de todas as feridas. Aquela que é apresentada quando olhamos na narrativa bíblica o princípio de nossa história. Na verdade, o princípio da nossa presença na história da salvação. O homem, a partir de suas escolhas, ele fica desamparado. Aliás, ele não fica desamparado. Perdoem-me, mas ele, na verdade, ele se afasta, se distancia de quem realmente
seria a sua força, de quem realmente poderia ajudá-lo. Ele vive uma separação. A separação de Deus e a separação do outro que está à sua frente. Quando o homem escolhe caminhar pelas próprias pernas, simplesmente desviando o seu olhar do Senhor, ele rompe uma relação. O seu olhar não está mais voltado para aquele que tudo lhe deu. E também, nessa separação, ele começa a olhar para outro ser humano, para aquela que é sua companheira, também com um tom de acusação. Foi ela a responsável pela minha condenação. Isso é presente na história. Porque a nossa história, diante de desafios, dificuldades, tristezas, ela faz com que tenhamos a tentação de achar sempre um culpado para tudo. No entanto, que nós vemos divisões ideológicas porque alguém tem que ser o responsável por tudo. Há uma separação não só numa compreensão do significado e da importância da pessoa que está à sua frente, mas em alguns casos até de si. E daí, neste emaranhado de dificuldades, nós precisamos sim de alguém que nos auxilie, de alguém que nos oriente, ou pelo menos de um norte. E a liturgia que nós temos da palavra tirada do livro de Daniel, ela apresenta justamente isso. Quem como Deus nos acompanha ao longo da história? Porque vejam, o olhar da profecia de Daniel, tirada do capítulo 7, versículos 9 a 10 e 13 a 14, apresenta, na verdade, um homem que fixa o seu olhar para um horizonte, para como que um sonho, para como que uma realização, para que como um anseio, e ele vê um ser celestial que está à frente de tudo, quando a história está começando a tomar tons extremamente preocupantes. Daniel escreve num período onde todos estão profundamente desnorteados. E alguém tem que ser o culpado. No entanto, que na compreensão do povo bíblico, se nós estamos sofrendo, é porque nós pecamos. E eles se esquecem, como muitas vezes nós também nos esquecemos, que infelizmente ou felizmente, o simples fato de respirarmos já causa um determinado sofrimento. A primeira respiração de uma criança é dolorosa. A vida tem os seus desafios, suas inquietações, seus sofrimentos. Entretanto, alguns não são simplesmente sofrimentos do nosso crescimento, do nosso caminhar, mas são sofrimentos que nós causamos, porque não temos um norte, porque nos esquecemos, na verdade, que no fundo, a história não é feita somente com nossas mãos. Nós temos uma responsabilidade, em alguns casos, muitos ou todos nós podemos ser imputados na responsabilidade. Olhemos. Daniel escreve para um povo que está sem identidade, não tem mais a sua língua, está desnorteado, sofre nas mãos de um império e, portanto, um povo que não vê norte, não vê outra saída senão subjugar-se aos sofrimentos do tempo. Mas aí então Daniel apresenta justamente isso: não se preocupem. Ainda que a história esteja marcada por muita dor, acreditem, há alguém que nunca nos abandonou, o Senhor nosso Deus. E quando ele apresenta justamente esse ser celestial que se apresenta a ele, é para dizer o seguinte: lembremos-nos, ele é o Senhor da história. Portanto, ele tem a palavra final. E quem, como Deus, não é buscado por nós? Quem, como Deus, pode realmente nos ajudar a compreender pelo menos um sentido transcendente,
um sentido que está além do que conseguimos enxergar. Afinal de contas, mesmo quando nós estamos profundamente desligados de toda e qualquer experiência religiosa, mesmo que seja por um costume, em alguns casos, aquela expressão surge em nossos lábios diante de algumas circunstâncias muito complicadas. Meu Deus. Quem como Deus, na verdade, seria o alento para a humanidade, para mim, para você? Quem como Deus poderia nos conhecer e nos olhar ao longo desse emaranhado de confusões com carinho? E olhando para todos nós, perceber mais do que nós tenhamos o que corrigir, perceber que Ele pode e assumir nos ajudar com a sua força, com a sua graça. Porque em algumas coisas nós não podemos nada sozinhos. Precisamos de um apoio, de um sentido último. Por isso é interessante aquilo que ouvimos na liturgia, tirada do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 47 a 51, que narra justamente a experiência de Natanael, que estava lá, nos caminhos da história. E antes que Filipe o visse, ele é visto por aquele que, com sua força, com o seu amor, com o seu carinho, escolheu caminhar conosco. Quem como Deus nos vê com profundidade e quem como Deus pode realmente nos ajudar a adquirir força para passar pelas intempéries do tempo presente, pelas dificuldades dos contextos, todos eles que envolvem a vida humana. E essa história, o caminhar de cada dia, que particularmente parece realmente ser a busca de matar um leão todo dia, causa em todos nós o desânimo, a falta de sonhar, a dificuldade de sonhar, a falta de perspectivas e de um horizonte. No entanto, que é extremamente importante lembrarmos que algumas pessoas levam aquela sentença latina carpe diem, ou seja, aproveite o dia, como a única perspectiva de vida, ou seja, faça tudo o que você pode fazer hoje de qualquer forma, aproveite ao máximo, porque amanhã é incerto demais. Mas a vida humana resume-se somente a fazer tudo hoje, aproveitando ao máximo, esquecendo-se da responsabilidade com a construção de um amanhã, de uma preparação para um depois um pouco melhor. Esse talvez seja o maior perigo e a maior doença de nosso tempo. Porque se comprovadamente já sabemos que existem muitas somatizações que se transformam em câncer, depressões e por aí vai, não seria justamente a falta de perspectiva de um futuro, de um sonho, de um olhar para além, a nossa maior ferida no tempo presente? E quem como Deus teria força suficiente para nos resgatar do vazio, de não conseguirmos olhar para o amanhã com um motivo para viver? Quem como Deus teria, na verdade, a força para nos curar da mais triste ferida? Além de não conseguirmos enxergar os olhares que estão à nossa volta e que são motivos para acreditarmos valer a pena viver, como, por exemplo, uma mãe que pode olhar para os seus filhos e descobrir um motivo para continuar lutando. Ou alguém que simplesmente se enamora por outra pessoa e descobre um motivo para tentar ser melhor. O simples fato de acreditar que é possível dedicar-se a um estudo e aprimorar-se para ser melhor e mostrar mais o esplendor dos dons que carregamos. Como, por exemplo, a música, como, por exemplo, outras espécies de arte, ou simplesmente por gostar tanto de ser um bom profissional e conseguir ser um excelente médico.
Ou aqueles que se aventuram na área da educação, que com tantas dificuldades acreditam que ainda é possível ser um bom professor em tempos onde aqueles que educam não têm valor. Quem como Deus teria força para nos curar disso? De perceber, na verdade, que o nosso olhar ao longo da história só precisa de um outro olhar que nos motive a caminhar. Esse olhar, ele é de pessoas. Esse olhar, no olhar das pessoas também é o olhar de Deus. Que da mesma maneira se chega à Virgem Maria com sua força e dá a ela e a nós um horizonte. Mas também é como Rafael, nos cura da pior doença do tempo presente, do vazio, de um motivo para viver, da ausência, da falta de um motivo para passar as 24 horas de cada dia, que podem ser tortuosas ou podem ser desafiadoras, mas motivadoras. E o que depende não é o que nós fazemos nem o que temos, mas o que carregamos. Daí a riqueza de olharmos para Miguel, para Gabriel e para Rafael, para percebermos simplesmente que os arcanjos ou anjos, como na literatura bíblica, são as formas e os meios inúmeros com os quais Deus, nos conduzindo pela história, deseja ajudar-nos a ver a sua grandeza, acolhermos a sua força para ela germinar e crescer dentro de nós, nos curar desse vazio e ajudarmos o mundo a ser curado, porque um mundo sem sentido é realmente um mundo a ser devastado, onde só existem pessoas para passar o tempo e não para construir história. Quem como Deus ocupa o lugar principal na sua história? Quem como Deus manifesta a sua força nos seus dias? E quem como Deus sara as suas feridas e te dá um horizonte? Quem?